Boa noite a todos. Quero agradecer a vossa presença e a presença dos nossos convidados nesta primeira conversa liberal que vai tratar da mobilidade no Concelho de Braga. Será uma das primeiras que esperemos que depois se repercutam por uma série de outras conferências, outras conversas liberais que vão tratar as diversas áreas da governação autárquica. Esta primeira vamos falar então sobre mobilidade no Concelho de Braga e para isso contamos com a presença de Teotónio Andrade Santos, que é administrador executivo dos Transportes Urbanos de Braga. Contamos com Filipe Azevedo, secretário da Delegação de Braga da ACAPO e Rafael Remontes, dirigente da Associação Braga Ciclável. Posto isto, acho que podemos começar o nosso debate. Vou só fazer uma breve explanação do como vai funcionar. Cada um dos nossos convidados fará uma pequena apresentação. Posto isto, poderão fazer o contraponto ao que cada um dos convidados disser e, de seguida, podemos abrir o debate com perguntas colocadas diretamente no chat do Facebook. Posto isto, acho que podemos dar início então à nossa primeira conversa liberal temática sobre mobilidade no Concelho de Braga, pelo que passo a palavra ao Teotónio. Teotónio, tem bondade. Olá, muito boa noite. Queria saudar o Núcleo de Braga da Iniciativa Liberal e, no fundo, dar os parabéns pela iniciativa de falarmos sobre mobilidade. Agradecer o convite e cumprimentar também os colegas de painel e todas as pessoas que nos estão a assistir através destes novos formatos que estamos agora mais a familiarizar-nos com isto, fruto das circunstâncias em que vivemos. Eu trouxe uma apresentação, no fundo essa apresentação, se eu consigo começar aqui já a partilhá-la. Não sei se estão a acompanhar. Sim. Pronto, no fundo esta apresentação espelha um pouquinho do como encontramos a empresa em 2013, quando assumimos a administração dos Transportes Urbanos de Braga. Depois passa de forma resumida o trabalho que foi feito nestes 7 anos de mandato, o primeiro mandato completo de 4 anos e mais este 3 que está a preparar-se para chegar ao fim. Depois o que é que preconizamos para o futuro? E ainda um pequeno parênteses, no fundo, com a situação do Covid e como é que estamos fazendo um pequeno parênteses para que possamos ultrapassá-lo no mais breve espaço possível de tempo, mas no fundo também ver o ponto de situação em que estamos. Portanto, em 2013, os Transportes Urbanos de Braga vinham de uma perda contínua de passageiros. Em 10 anos tinham perdido mais de 2 milhões de passageiros. Os passageiros tinham caído de 12,5 milhões para 10,2 milhões. Portanto, o cenário era bastante negro. A empresa acumulava prejuízos desde o ano 2000, em que foi constituída a empresa municipal, porque até lá eram serviços municipalizados, acumulou 7 milhões de euros de prejuízos ao longo desses 13 anos. A envolvente de 2013 também não era nada favorável, o desemprego era elevado, estávamos cá em plena troika, tínhamos cerca de 14 mil pessoas registadas no Centro de Emprego de Braga. Só para ter uma ideia, em 2019 estavam registadas 6.200, portanto vemos bem a dimensão do desemprego. Estamos numa cidade que cresceu orientada para o transporte individual. Braga tem uma série de autoestradas urbanas que cortam a cidade, onde se circula a grande velocidade, e cresceu claramente orientada para o transporte individual. O centro da cidade, onde moram cerca de 120 a 140 mil pessoas, tem 39 parques de estacionamento. Portanto, o que foi feito nas grandes cidades europeias é a criação de parques periféricos para que as pessoas possam estacionar e utilizar os transportes públicos no seu acesso ao centro. Braga construiu parques de estacionamento no centro da cidade e pelo levantamento que nós fizemos, há 39 parques na zona mais central da cidade. Ou seja, claro que isto é um aspecto muito negativo quando queremos captar pessoas para o transporte coletivo, porque as pessoas são convidadas a virem para o centro da cidade no seu carro, porque não falta estacionamento.
Depois, existia também, e ainda existe, estamos a tentar lutar contra essa situação, o estatuto social do automóvel. As pessoas ainda valorizam muito o seu automóvel em Portugal, e isto também associava-se ao crédito fácil para a aquisição do transporte individual. A empresa, mais concretamente, em 2013, tinha uma má imagem, esteve envolvida em processos relacionados com tribunais e em situações menos claras, tinha uma frota envelhecida, havia baixas qualificações de alguns colaboradores em posições-chave. Podíamos ter, por exemplo, a área da manutenção não tinha qualquer registro dos trabalhos efetuados, quer dizer, não conseguíamos apurar o que é que as pessoas tinham feito. A verdade é que os autocarros eram reparados, mas não havia registros, não havia controle. A empresa não tinha qualquer ação comercial, nem orientação para o cliente. Simplesmente os clientes iam comprar, ou seja, nós não fazíamos nada por captar clientes. Tínhamos um trabalho departamentalizado e sem ser claramente em equipa. Então foi preciso iniciar um processo de mudança que assentou basicamente em 3 pilares: a orientação para os clientes, a melhoria contínua e o trabalho em equipa. Foi isto que pedimos aos colaboradores para iniciarmos um processo de mudança. Então, uma das prioridades foi claramente melhorar a oferta. A cidade tem que melhorar a sua forma de mobilidade. É preciso cada vez andar mais a pé, mais de bicicleta, mais de transporte público, porque esta é a forma mais sustentável de termos uma cidade que todos desejamos. Nesse sentido, melhoramos a oferta. Os principais polos geradores de mobilidade, portanto, os principais locais por onde as pessoas se movimentam, estão já ligados hoje, e já há alguns anos, porque fomos fazendo esta melhoria desde 2014, com frequências de 15 a 20 minutos. E quando falo em polos geradores de mobilidade, falo na estação do Caminho de Ferro, falo na central de caminhonagem, falo na Universidade do Minho, falo no hospital, falo no próprio centro da cidade e falo na zona de Lamaçães. Foram feitas melhorias em todas estas zonas, e estas zonas encontram-se já ligadas com frequências de 15 e 20 minutos. Paralelamente, iniciamos também nos eventos da cidade um esquema de transporte focalizado em interfaces, como se faz nas grandes cidades europeias e cada vez é mais necessário fazer. Começámos a testar este sistema de transporte com a criação de interfaces, em que as pessoas deixavam o carro em 3 locais, no Leclerc, no Minho Center e no Estádio Municipal, e depois teríamos ligações em autocarro para os eventos que ocorriam na cidade, por um preço simbólico, €1 por ida e volta, porque nós não ganhávamos dinheiro nestes eventos, mas o objetivo era dar a conhecer o serviço a famílias, a pessoas que possivelmente nunca andariam de transporte público. Este tipo de oferta correu muito bem, as pessoas aderiram, e um bom exemplo disso é a fotografia que vemos aqui, com filas extraordinárias de pessoas à espera do autocarro na Noite Branca. E não ficamos por aqui. Foi então que, com base nestas interfaces em que fomos habituando as pessoas ao longo dos anos que iniciamos este projeto, transformamos estas interfaces em linhas de transporte regular. Temos já hoje linhas que ligam o Minho Center ao Nova Arcada, e temos também a linha que liga o Leclerc ao Hotel de Lamaçães. Só para terem uma ideia do impacto positivo que este teve, a linha 95, portanto, que liga o Minho Center à Nova Arcada, que foi lançada em 2015, não, em 2016, peço desculpa, em 2016, é já a linha que mais passageiros transporta nos transportes urbanos de Braga, ou seja, o transporte público em Braga é a data de 1875, portanto existe há muitos anos, e a linha que mais passageiros transporta foi lançada em 2016, ou seja, vemos bem a adesão que as pessoas tiveram a este tipo de linhas. Quando lançamos esta linha, havia pessoas que diziam que esta linha não ia ter sucesso porque ligava 2 shoppings, as pessoas não estavam a ver bem a situação, porque isto é um transporte urbano,
as pessoas diziam que ninguém vai do shopping do Nova Arcada ao Minho Center. Não é isso. O transporte urbano, as pessoas entram e saem ao longo do percurso. No avião é que as pessoas entram todas num aeroporto e saem todas no outro aeroporto. Portanto, no transporte urbano, as pessoas vão entrando e saindo e vão utilizando troços de linha. Portanto, estávamos certos desta situação, que a linha teve um sucesso incrível e é já a melhor linha dos transportes urbanos. Depois, no ano seguinte, lançamos outra linha com muita paciência, que liga também o Leclerc, que estamos a utilizar como um parque periférico, onde as pessoas já deixam os seus carros e vêm para a cidade, que liga o Leclerc ao Hotel de Lamaçães, e que também já é a 9ª linha. Estas linhas têm a particularidade de serem umas linhas que têm um novo paradigma, porque funcionam de 20 em 20 minutos, os 7 dias da semana. Ou seja, nós dizemos aos clientes, podem vir de autocarro todos os dias da semana, há sempre a mesma oferta, há sempre disponibilidade de transporte e não o contrário, ou seja, não dizemos ao cliente, olha, ande de autocarro nos dias úteis e ao sábado e domingo tem que andar de carro porque na sua zona não há autocarro. Não, são linhas que representam um novo paradigma na mobilidade e que foram lançadas a partir de testes que fizemos nos interfaces em que aconteciam nos eventos da cidade, que eram na Noite Branca, nas procissões da Semana Santa, no São João, na Braga Romana. Fomos testando ao longo do tempo e depois deram origem a estas linhas, porque as pessoas começaram a fidelizar-se e a utilizar este tipo de transporte. Assim, de uma forma resumida, posso dizer que nestes 7 anos temos já muitas áreas que foram alvo de melhorias nos transportes públicos. As camélias, o Hospital Público, a Universidade do Minho, a Central de Caminhagem, a Estação da CP, a zona de Lamaçães, como disse há pouco, portanto a zona do Minho Center, onde está a primeira e o Hotel de Lamaçães, a Macro, a zona da Ponte Pedrinha, a própria Bosch e a Aptive, a zona de Montelos, a zona do Hospital Privado de Nogueira, o Shopping Nova Arcade, o Shopping Leclerc, o Alfa Cup e outras menos relevantes que ficam nas freguesias mais periféricas. E hoje podemos dizer que 96% da população tem uma paragem a menos de 350 metros dos transportes urbanos de Braga. Tivemos também muita atenção à articulação da melhoria da oferta com os outros modos de transporte. Com a ligação comboio e estação da CP, temos neste momento já uma complementaridade funcional, temos centenas de circulações a servirem a estação do caminho de ferro, nos mais variados sentidos, e temos as linhas que iniciam lá, que ligam ao hospital e que ligam à Universidade do Minho, com uma complementaridade funcional muito interessante, porque as carreiras, os horários que lá se iniciam estão articulados com as chegadas e com as partidas do comboio ao longo do dia. Temos também neste espaço, na estação da CP, um balcão de atendimento que permite, no fundo, fazer a recepção das pessoas, explicar aos turistas que chegam a Braga, que agora infelizmente são menos, às pessoas que chegam a Braga podem comprar o seu título, podem receber informações e, portanto, temos já uma complementaridade funcional e que o objetivo, no fundo e no futuro, será alargar e que possamos ter uma bilhética intermodal, mas disso falarei um pouco mais à frente. Ainda neste nível de melhorias de oferta na articulação com outros modos de transporte, temos também a central de caminhagem, que é um ponto relevantíssimo. As pessoas não dão o devido valor à central de caminhagem que temos hoje no centro da cidade. A central de caminhagem diariamente tem movimentos de cerca de mais de 700 autocarros, ou seja, diários, ou seja, há mais de 350 entradas e mais de 350 saídas por dia. Ou seja, se fizermos uma análise muito simplista de que se cada autocarro chegar com 10 pessoas e compartir com 10, temos ali mais de 7 mil pessoas que se movimentam na central de caminhagem. Portanto, a central de caminagem é um polo gerador de mobilidade na cidade, é um polo de negócios que ajuda a zona comercial do centro da cidade. E aqui também temos uma complementaridade funcional, muitos horários já foram adequados para no fundo, casarem com os autocarros interurbanos, porque nesta central de caminhagem há várias redes. Há a rede das cidades vizinhas, que vem da Mares, de Ponte Lima, de Vila Verde, de Esposende. Depois há uma rede de expressos que liga às principais cidades do país, e inclusivamente há uma rede internacional que liga a Paris, à Suíça, ao Luxemburgo, a uma série de países.
Portanto, nós temos também já uma complementaridade funcional muito interessante neste espaço, e foi aqui que abrimos uma loja que designamos Loja da Mobilidade, que podem ver uma fotografia. Foi um projeto de arquitetura muito interessante que desenvolvemos em conjunto com o município, e abrimos a nossa loja. Permite fazer a recepção dos turistas, a recepção de todos os clientes que chegam à cidade, porque a central de caminhagem é uma porta de entrada na cidade, e neste momento está a funcionar muito bem. Ao mesmo tempo, também ainda na melhoria da oferta, e como disse, tive a oportunidade já de dizer há pouco, temos também a articulação com os outros modos de transporte, e em concreto com o automóvel. Como eu disse, estamos a utilizar 3 pontos, o Parque do Minho Centro, o Parque do Leclerc em Ferreiros e o Parque do Nova Arcada, para poder fazer um pouco de park and ride. Isto é, no fundo, as pessoas poderem parar o seu automóvel, não o trazendo para a cidade, evitando congestionamentos e evitando ter que pagar estacionamento, e depois deixarem o seu carro num destes parques e poderem utilizar linhas, as tais linhas que eu chamei com um novo paradigma, porque são linhas que funcionam de 20 em 20 minutos, 7 dias por semana, e que têm vindo a ter um crescimento muito assinalável. Portanto, mostrava que estávamos certos no caminho que traçamos quando lançamos estas linhas. Assim, de uma forma um pouco mais resumida, posso dizer que em 2013 fazíamos cerca de 5,2 milhões de quilómetros de oferta ao público. Em 2019 fizemos 6,2, portanto, sensivelmente mais 1 milhão de quilómetros. Nós, nas horas de ponta, passámos de uma utilização de 95 viaturas para 111, portanto, significa claramente que aumentamos muito a oferta. E pronto, e a nossa dificuldade, vou fazer no fundo um parênteses, isto antes do Covid, depois do Covid falarei a seguir, mas quer dizer, a nossa dificuldade era responder à procura que crescia a olhos vistos, e vou já poder mostrar a seguir esses dados, porque o POCEUR, portanto, o Programa de Sustentabilidade da União Europeia, que vem do Fundo Ambiental, ajuda a comparticipar a aquisição de viaturas, mas só permite a substituição e paga apenas 37% do investimento. Ou seja, primeiro, exige-nos um endividamento grande para podermos pagar o remanescente que não é pago. Portanto, a última participação foi só de 37%. E, ao mesmo tempo, exige o abate de uma viatura antiga para, no fundo, promover a aquisição de uma nova. Temos ainda também, não está tudo feito, não é nada que se pareça, temos muito a fazer. Isto é um trabalho que foi feito, mas que necessita claramente de continuidade, porque é preciso, no fundo, captar cada vez mais clientes, aumentar a repartição em favor do transporte coletivo e dos modos mais sustentáveis de transporte. E, portanto, temos aqui uma série de pontos que estão por nós identificados e independentes de melhoria, que são os circuitos urbanos, a zona da Variante em Costa, o Parque Industrial de Pitancinhos, o Parque Industrial da Adaúfo, a zona do Povarelo, ali quem vai para as Sete Fontes, aquela unidade de cuidados continuados. Portanto, estão zonas que são perfeitamente identificadas, mas que neste momento ainda não conseguimos melhorar a oferta. Ao nível dos tarifários também, fizemos também um congelamento de preços, ou seja, qual era o nosso objetivo? Nós queríamos crescer pelo alargar da base de clientes, era um daqueles vértices daquele triângulo que eu falei há pouco da mudança, portanto, a orientação para o cliente. Nós não queríamos crescer por cobrar mais a cada cliente, queríamos crescer por captar mais clientes, portanto, alargar a nossa base de clientes. E, nesse sentido, congelamos os tarifários, eliminamos o bilhete de transbordo, ou seja, penalizava quem utilizava 2 autocarros, por exemplo, simplificamos os tarifários e eliminamos as restrições que existiam aos reformados e aos estudantes, que achamos que não faziam sentido, porque nós queremos captar mais pessoas para o transporte coletivo. Portanto, não queremos impedir que os reformados ou que os estudantes viajem em determinadas horas. Por exemplo, os estudantes tinham uma restrição que não podiam viajar ao sábado de tarde e ao domingo, quer dizer, não faz sentido nenhum. Nós queremos colocar os jovens a utilizarem o transporte público para que possam ser os clientes da manhã. E depois, desde 2019, com o apoio do PART, portanto, foi um programa que foi lançado pelo Governo, Programa de Apoio à Redução Tarifária, tendo em conta as verbas que nos foram alocadas, fizemos em 2019 um 16% de desconto relativamente ao tarifário base, e fizemos
em 2020 30% de desconto relativamente a esse mesmo tarifário base. Ao nível comercial, a empresa não tinha qualquer ação comercial mesmo. Dispunha apenas de 6 postos de venda com horários reduzidos que funcionavam das 9 ao meio-dia e meia, das 2 às 5h30, ou seja, quem quisesse comprar um título de transporte na hora do almoço ou no final da tarde não podia comprar. E foi preciso fazer aqui uma verdadeira revolução. E nesse sentido reforçamos a equipa comercial, abrimos lojas, como já tive há pouco oportunidade de dizer, fizemos a adesão ao PayShop e ao multibanco e hoje temos mais de 90 postos de venda. Portanto, a pessoa estende a mão e aparece-lhe um passe. Salvo a brincadeira, é quase isso. E, inclusivamente hoje o PayShop representa já cerca de 40% das vendas. Ao nível da área comercial também iniciamos trabalhos de promoção. Temos hoje uma equipa muito proativa que vai à universidade, vai a empresas, vai porta a porta, nos jornais, nas revistas. Temos um blog onde partilhamos toda a atividade da empresa. Estamos também nas redes sociais. Só para terem uma ideia, quando lançámos estas 2 linhas que eu disse que eram um novo paradigma, nós tivemos equipas que foram porta a porta, casa a casa, no fundo dar a conhecer a linha ao longo do percurso, tocar as campainhas, distribuir um flyer, oferecer o passe a quem quisesse fazer o cartão físico, não carregado, como é óbvio, mas no fundo fazer uma operação de charme porta a porta. Eu não vejo muitas empresas privadas a fazerem isto. Então uma empresa pública a fazer isto tem a ideia que é mesmo uma situação que não é nada comum. Hoje em dia nós vamos às empresas, nós temos uma grande articulação com a Invest Braga quando alguma empresa já de média dimensão ou grande dimensão se instala em Braga, nós vamos fazer uma operação de charme, vamos informar as pessoas, fazemos lá sessões de esclarecimento com os colaboradores de quais são as carreiras que podem utilizar, eventualmente até melhoramos as carreiras, foi assim que nasceu também a carreira do Minicenter, quando a zona do polo de negócios de Lamaçães ainda estava vazia, mas a Invest Braga já tinha informações de que viriam para algumas empresas, nós montamos a linha ainda no início, e temos hoje uma proatividade muito relevante. A fotografia da esquerda é a recepção ao caloiro, ou seja, quando os caloiros na Universidade de Minho fazem as suas inscrições, o último ponto da fila somos nós. Ou seja, eles fazem a matrícula e a seguir têm a possibilidade de fazer um passe e carregá-lo imediatamente. Ou seja, estas 3 pessoas que estão atrás dos ecrãs são todos nossos colaboradores que estão a vender imediatamente mal o aluno faz a sua matrícula. Outro exemplo que está aqui também foi uma promoção que nós lançamos aos sábados e domingos e feriados, porque tínhamos capacidade instalada e tínhamos relativamente poucos clientes, para que o portador do passe pudesse trazer um convidado. Portanto, o objetivo mesmo era dar a conhecer o serviço e ter cada vez mais clientes. Ao nível da área comercial temos também uma comunicação muito forte, estamos nos jornais, temos um blog onde nós partilhamos toda a informação, ou seja, somos uma empresa transparente que partilha toda a sua atividade, estamos nas redes sociais, estamos nas revistas da especialidade e também temos um jornal bimestral que chamamos Tubo Jornal, que vai sair amanhã a 35ª edição, portanto sai de 2 em 2 meses e que tem alguns critérios de notícia, e um dos critérios é que nós nunca dizemos nesse jornal o que é que vamos fazer, dizemos sempre o que é que foi feito nos 2 meses anteriores. Estas imagens são, mais da esquerda é o nosso blog, onde partilhamos toda a atividade da empresa, depois uma das redes sociais, do Facebook e o Depois, fomos tão proativos que inclusivamente conseguimos oferecer um passe ao Primeiro-Ministro e outro ao Presidente da República, passes carregados com o nome dele e com as fotografias, no fundo que serviram também para promover a empresa, porque tivemos alguma visibilidade na comunicação social e cada vez que nós surgimos na comunicação social vendemos mais títulos de transporte. Portanto, esta foi também uma iniciativa que fizemos para ajudar a promover os transportes urbanos de Braga e mais concretamente os transportes da cidade de Braga. Também lançamos em 2015 um projeto inovador, um projeto que chamamos Transporte e Cidadania, portanto seria a educação para a sustentabilidade que é feito nas escolas, portanto no fundo para tornar a cidade mais eficiente e sustentável. Iniciamos um projeto de promoção da cultura da mobilidade junto dos mais novos, portanto todos os anos sensibilizamos mais de 3.000 alunos, pelo menos 3.000 é o nosso objetivo e todos os anos temos ultrapassado, portanto desde 2015, neste momento está parado infelizmente porque não podemos ir às escolas, não é? Estamos numa fase difícil da nossa vida coletiva, mas
todos estes anos foi sempre feito, desde 2015 a 2019, e mesmo em 2020 já estávamos a começar, mas tivemos que interromper. Mas no fundo este projeto ajuda-nos a sensibilizar os mais novos para a mobilidade sustentável, e penso que trará frutos à medida que os anos vão passando e que as pessoas sejam mais sensíveis a esta questão da mobilidade sustentável. Iniciamos também um processo de recrutamento mais rigoroso. Por exemplo, a título dos motoristas, os motoristas hoje têm o 12º ano, como mínimo, fazem uma avaliação psicológica feita pela Universidade Católica, fazem uma avaliação da condução feita por uma escola de condução privada, e só depois é que passam numa entrevista de estudo. Passam ainda por um período experimental alargado de 6 meses, em que há 2 avaliações, e só depois é que ficam efetivos na empresa. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que estamos mais rigorosos, temos cada vez pessoas mais competentes, mais capazes, não mudamos o mundo de uma vez, mas vamos mudando aos poucos. Se repararem ali, portanto, 2/3 da prova é feita de forma externa, portanto, externalizada pela Universidade Católica e pelas escolas de condução, que nos ajuda a melhorar o nosso processo de recrutamento. Ao nível das tecnologias temos também uma app. Hoje eu vejo muitas pessoas, acho que esta mensagem tem que passar ainda mais, porque eu às vezes tenho pessoas conhecidas que nos vêm, tal, eu não consigo ver. Não, nós temos uma app, as pessoas é que ainda não conhecem, que permite ver os percursos, ver o que é que temos aqui perto, que linhas é que temos, desenhar trajetos do ponto A para o ponto B. Temos também um site renovado, muito simples, com 2 cliques que obtemos quase todas as informações. Estamos no Google Transit, estamos no Move It, e temos outras plataformas que nos permitem dar a conhecer o serviço. Depois, melhoramos também a nossa imagem. Penso que somos hoje uma empresa mais aberta e mais transparente, temos uma imagem positiva, de seriedade e de rigor, em que partilhamos claramente a nossa atividade e os nossos resultados. Temos parcerias com as universidades, quer sejam as universidades locais, a Universidade do Minho, a Universidade Católica e o IPCA, bem como outras universidades, a Universidade do Porto. Temos várias parcerias com empresas locais e nacionais, e penso que temos demonstrado ao longo destes últimos 7 anos uma grande capacidade de execução. No fundo, o que imprimimos foi a uma empresa pública que conseguimos imprimir uma gestão privada. Os trabalhadores têm sido muito solícitos, muito capazes, e têm dado uma resposta extraordinária. António, ia-lhe pedir um bocadinho... Abreviar-se, se fizesse favor, está bem? Ok, pronto. Ou seja, nestes últimos 6 anos tivemos sempre resultados líquidos positivos, portanto invertemos aquela perda de passageiros, invertemos aqueles prejuízos. Em 6 anos conseguimos aumentar o número de passageiros transportados em mais de 21%, ou seja, conseguimos acrescentar mais 2,2 milhões de passageiros comparativamente ao que tínhamos em 2013. Sem qualquer aumento tarifário, aumentamos o volume de negócios em mais de 8%. E, aliás, esta imagem da DECO foi um estudo que foi feito em 2018 pela DECO Proteste, e Braga ficou classificada. Há muito a fazer, se vimos ali as classificações, Braga é melhor com 6,13, 6,8 no que diz respeito à rede e ao transporte, mas, ou seja, há muito para crescer, porque o máximo era 10, mas mesmo assim Braga ficou bem classificada e foi a melhor classificada relativamente às outras cidades do país. Hoje em dia temos já a contratualização aprovada para 10 anos, ou seja, temos a nossa concessão já aprovada, já tivemos o parecer favorável da AMT, Autoridade de Mobilidade dos Transportes, e temos já o visto do Tribunal de Contas num valor de 60 milhões de euros para os próximos 10 anos. O futuro, teremos 38 autocarros novos, 13 elétricos já cá estão. Está neste momento a decorrer um processo de concurso público para a aquisição de 25 autocarros a gás natural. O futuro será também melhoria da oferta, linhas de alta capacidade. O Fundo de Recuperação e Resiliência prevê 200 milhões de euros para Braga e para Guimarães, para a melhoria do transporte urbano e uma ligação entre as possíveis 2 cidades. Portanto, temos uma equipa que está a trabalhar nisso, Braga, Guimarães e a Universidade do Minho, da qual eu faço parte. Teremos também outras linhas internas que não têm nada a ver com transporte de alta capacidade, mas que serão necessárias para melhorar a nossa mobilidade. Estas são as nossas instalações. Nós adquirimos um terreno contíguo ao nosso parque, estamos a fazer um projeto porque as nossas instalações estão obsoletas, queremos construir uma nova sede social, novas instalações para os nossos colaboradores poderem prestar um trabalho digno e que possa responder às necessidades da cidade.
Entretanto, temos também outros negócios que ajudam a robustecer a empresa. Criamos uma marca própria para os estacionamentos, porque somos nós que exploramos o estacionamento à superfície em Braga. Ó tio Tónio, desculpa lá. Se calhar fazíamos o seguinte, fazíamos uma segunda ronda, passava entretanto para outro e fazíamos uma segunda ronda e terminava. Podemos fazer assim de forma? Sim, sim. Pronto, se não se importar então. Ok? Passa então a palavra ao Rafael da Associação Braga Ciclável. Rafael. Antes de mais, boa noite. Agradecer à Iniciativa Liberal o convite em participar neste debate e também parabenizar o núcleo por esta iniciativa, por este debate. Acho que a mobilidade é um aspecto muito importante na vida das cidades e de qualquer gestão autárquica e por isso é muito importante ter estes debates. Queria cumprimentar também os restantes companheiros de painel. Eu vou preparar aqui uma apresentação que vou partilhar. Não é uma apresentação, lamento, tão extensiva e tão bem feita como a do teu Tónio. Eu estava a ouvir, eu não sou utilizador muito regular do tubo, sou utilizador ocasional do tubo. Eu só queria dar aqui uma nota antes de começar a apresentação, porque acho que é importante. Eu fui utilizador durante muito tempo da central de caminhonagem e depois, entretanto, fui utilizador da central da CP. E eu notei desde 2008 que comecei a usar a central de caminhonagem em Braga, quando comecei a viver, depois até hoje. E era uma das coisas que mais lamentava, que era a falta de ligação entre os autocarros do STUB e a central de caminhonagem. E fico muito contente que exista hoje esta ligação entre horários, porque este sistema de interface, esta intermodalidade é muito importante para aumentar o uso dos transportes públicos como alternativa ao transporte individual e até mesmo ao transporte ligeiro de passageiros, como é o táxi. Ora, portanto, agora passando para a parte da apresentação. Ok. Eu aqui vou fazer uma apresentação, começar por explicar um pouco o que é a Braga Ciclável. Nós somos uma associação de utilizadores e futuros utilizadores de bicicleta na cidade de Braga. Aquilo que é o objetivo da associação é promover o uso da bicicleta enquanto meio de transporte em contexto urbano, ou seja, aquilo que nós pretendemos promover não só é a bicicleta enquanto lazer, enquanto forma de praticar desporto, mas também uma alternativa viável para transportes de curta duração em contexto urbano. Esta associação, isto começou por ser um blog, um blog em que partilhava as experiências de bicicleta na cidade de Braga, ao que se foram juntando mais algumas pessoas com gosto de andar de bicicleta na cidade e não só. Foi-se formando um grupo que depois decidiu passar de um blog para uma associação em 2012. E hoje em dia nós conseguimos chegar a cerca de 6 mil pessoas através da nossa página de Facebook. A nossa associação, como eu disse, considera a bicicleta uma alternativa de transporte importante, principalmente para curtas distâncias, porque achamos que é uma alternativa de transporte mais saudável, mais económica, mais ecológica, não só para quem anda de bicicleta, mas também para a cidade. Ou seja, quanto mais pessoas andarem de bicicleta, menos carros há nas estradas, e isso torna a cidade mais agradável para as pessoas viverem, torna a cidade também mais segura e acaba por ter um custo muito menor para os municípios. A Braga Ciclável procura então encorajar e promover este uso de bicicleta, quer por variedíssimas atividades que fazemos. Um exemplo, o Braga Cycle Chic ou as ciclooficinas.
Nós também procuramos sempre que nos é solicitado reunir com várias associações, desde partidos políticos como a Iniciativa Liberal até associações do Conselho de Braga, como são os bombeiros voluntários, e também procuramos apresentar propostas junto do município de Braga. A nossa proposta para o uso da bicicleta passa essencialmente por três categorias. A primeira e mais fundamental de todas para aumentar o uso de bicicleta em Braga é ter uma rede ciclável. Porque não adianta nós promover, ou melhor, adianta sempre, não é? Mas para uma promoção ser efetiva, ser consequente da bicicleta, é preciso que existam condições para as pessoas andarem de bicicleta em Braga. E por isso é fundamental que exista uma infraestrutura para se poder andar de bicicleta em Braga, que possa existir uma efetiva rede ciclável em Braga. E isso é o primeiro ponto para qualquer uso da bicicleta na cidade. Aquilo que a Braga Ciclável sugere é que se possa fazer um troço principal, digamos assim, uma espinha dorsal em termos de rede, ou seja, algo que ligue dois pontos importantes, algo que o António também falou, ligar pontos importantes da cidade. A proposta da Braga Ciclável até era ligar a Universidade de Minho até à estação de caminhos de ferro, e a partir daí ter outras ciclovias que possam ligar esse eixo principal, criando assim o tal sistema de rede. E isso seria, então, depois o primeiro passo para criar condições para o maior uso da bicicleta. A segunda categoria da promoção da bicicleta é relacionada com intermodalidade. Eu achei muito interessante o sistema de interfaces que o António falou, porque isso é extremamente importante até para facilitar o uso da bicicleta. Que não façamos a viagem toda de bicicleta, mas se eu puder ir de bicicleta a algum sítio, puder deixar a minha bicicleta em segurança num parque de estacionamento de segurança, coberto, se for muito a longa duração, vigiado, e puder entrar no autocarro de Setúbal e depois poder ir para fora da cidade de Braga, isso é um elemento muito mais convidativo para o uso da bicicleta. Até mesmo a possibilidade de eu poder levar a minha bicicleta dentro de um autocarro, quer seja daquelas mais pequenas, dobráveis, algo que seja possível fisicamente, é possível com autocarros específicos, mas isso são coisas que são fatores que influenciam muito o uso da bicicleta. E para além disso, achamos que essa intermodalidade também dá uma característica mais abrangente de uma estratégia de mobilidade. Nós achamos que a bicicleta é importante, mas a bicicleta deve estar sempre integrada numa estratégia mais abrangente de mobilidade. Quer seja integrada com os tubos, quer também oferecer uma alternativa às pessoas ao carro. É verdade, Braga está completamente desenhada para o carro, seguiu a tendência de várias cidades portuguesas a partir de determinada altura, se não estou em erro, cerca dos anos 80, de incentivar o uso do automóvel, até à medida que as pessoas iam ganhando um pouco mais de poder económico, ou seja, uma cidade completamente desenhada para as pessoas poderem ir de carro às compras, para poderem ir de carro trabalhar, para poderem ir de carro ao centro da cidade. Cidades completamente desenhadas para o carro. Ora, quando uma pessoa é convidada a usar o carro, se calhar não pensa duas vezes antes de usar uma bicicleta, antes de usar um autocarro, porque é muito mais fácil, muito mais confortável usar o carro. E não é só uma questão de conforto. É muito difícil eu dizer a uma pessoa para andar de bicicleta, andar de bicicleta numa estrada em coexistência com um carro, quando um carro anda a 90, anda a 100, anda a 120 km/h. Portanto, ao mesmo tempo que nós promovemos este meio de transporte, nós achamos que é preciso dissuadir um bocado as pessoas de andar de carro na cidade. Quer pela redução das velocidades, quer reduzir o espaço na via pública para o carro, quer com o sistema de controle de fluxo com semáforo, quer para a redução dos parques de estacionamento. Isso são tudo fatores que tiram
às pessoas o convite, ou seja, reduz o convite a usar o carro, ao mesmo tempo que nós incentivamos e melhoramos a proposta dos outros meios de transporte, quer a bicicleta, quer, no caso do STUB, o transporte público. E por último, também nós achamos que é muito importante trabalhar na promoção da bicicleta, algo que fazemos, mas algo que também tem que ser feito pelo município, como forma de não só dar a conhecer às pessoas aquilo que é uma possível rede, quer também dar a conhecer às pessoas aquilo que é uma possível intermodalidade, um uso de vários tipos de transporte em conjunto com a bicicleta, mas quer também, e como o António disse, mudar um hábito um pouco dos bracarenses. Há muito hábito, vai ao encontro do que disse o António antes, há um hábito usar o carro, e hábitos demoram a mudar-se. E, portanto, por isso é que é importante mesmo ter uma estratégia de promoção e ter uma estratégia de mudança de hábitos para o uso da bicicleta. E, para além disso, depois há outras pequenas coisas que são importantes também para fazer na promoção do uso da bicicleta, que são pequenas infraestruturas de apoio. Eu falei de estacionamento para curta duração, estacionamento para média duração, mas também estacionamento para longa duração. Eu dou um exemplo. Eu vivi na Holanda cerca de 6 meses, e cada vez que eu tinha que usar um transporte para ir para outra cidade e que ficar 2 dias, eu não tinha problema nenhum em deixar a minha bicicleta no parque da estação de comboios, porque era um parque que era vigiado, era um parque coberto e era um parque que era fechado à noite. Eu, a partir daí, não tenho necessidade nenhuma de ir de carro para uma cidade vizinha, porque aquilo que eu tenho é um estacionamento de longa duração que garante segurança da minha bicicleta. Isso também é importante para podermos dar uma alternativa ao carro, mesmo em questão de viagens de longa duração. Aqui está uma imagem da rede ciclável que a Braga Ciclável propôs. Ou seja, temos aqui um eixo central que liga... não sei se conseguem ver o meu rato. Eu estou aqui a mostrar mais ou menos um eixo que liga o campus da Universidade de Minho à estação de Caminhos de Ferro, e depois outras artérias que ligam esse eixo central, que serve depois o efeito de rede. Depois de falar um pouco da proposta da Braga Ciclável para a cidade de Braga, também importa falar um pouco das características da cidade em si. Como o António disse, o Concelho de Braga tem mais de 180 mil habitantes, dados, obviamente, dos censos. Dentro das suas freguesias urbanas tem cerca de 120 mil habitantes. A área de Braga são 12 km quadrados na área plana, uma área de cerca de 2,5 km de raio, e é a parte mais densa da cidade, onde vivem 100 mil habitantes. Nós só temos 192 dias de chuva por ano. Uma cidade muito mais chuvosa como é Amsterdão, penso que tem mais de 200 dias de chuva por ano. Portanto, é uma diferença ainda um pouco considerável. E, para além disso, nós em Braga não temos nem gelo, não temos nem neve, não temos dias de neve, e é muito raro termos temperaturas negativas mesmo durante o inverno. E por isso acaba por não ser tanto nem o clima, nem propriamente o declive da cidade, a topografia da cidade, que acaba por desincentivar as pessoas a andar de bicicleta. O que temos depois é que cerca de 80% de viagens são dentro do Concelho de Braga, e dessas 80%, cerca de 101% são feitas de carro. Ou seja, há aqui muito potencial para estas viagens serem substituídas, quer pelo transporte público, quer pela bicicleta. No entanto, menos de 1% das viagens hoje em dia em Braga são feitas de bicicleta. Só uma pequena nota, para percebermos também a eficiência da bicicleta em Braga em comparação com o carro para determinado tipo de viagens.
Em setembro de 2014 foi feita uma experiência modal, em setembro de 2014, que foi uma viagem entre o Café Brasileiro, no centro da cidade, e a Biblioteca da Universidade de Minho, no campus de Gualtar. O último transporte a chegar foi o carro. A bicicleta, apesar de ter chegado, chegou em segundo, chegou antes da moto, mas foi o meio de transporte mais eficiente, quer em consumo energético, quer também económico, porque a única energia que a bicicleta precisa são as nossas pernas. Portanto, isto para termos um pouco uma ideia da ineficiência, às vezes, que o carro tem numa simples viagem, que é de ir de Braga ao centro da cidade. Perdão, de Gualtar ao centro da cidade. Eu fiz isso quando trabalhava no centro da cidade. Eu demorava mais tempo a chegar de carro do que se fosse de bicicleta. No entanto, volto a referir, menos de 1% dessas viagens são feitas de bicicleta. Porquê é que porquê é que isso acontece? Eu aqui tenho aqui também uma pequena imagem, só para termos uma ideia da parte plana da cidade de Braga. Ela não é totalmente plana, tem alguns declives, mas se não estou em erro, são declives de ordem dos 6%, um pouco mais, um pouco menos. Portanto, é uma área perfeitamente ciclável. Portanto, voltando aqui um pouco aos dados que foram recolhidos pelo Mário Meirelles no contexto da tese dele de doutoramento sobre a mobilidade em Braga, nós temos cerca de 50% das pessoas que respondeu ao inquérito não se sente confortável a pedalar no contexto de coexistência com o carro, aquilo que eu estava a referir inicialmente. É muito difícil convencer uma pessoa a andar em coexistência com um carro que anda a 80, a 90 km/h. Para além disso, 48% também apontou a falta de infraestrutura e a falta de ciclovias na cidade de Braga como uma barreira. Braga, neste momento, tem 8 km de ciclovias. Vamos ter mais um com as obras que estão a ser feitas neste momento de renovação da variante da encosta e prolongamento até à Universidade de Minho. Mas mesmo assim é muito diminuto, são apenas 8 km. Se pensar numa cidade como Bragança, que tem cerca de 22 km e é uma cidade muito mais pequena, nós percebemos o caminho que ainda a cidade pode fazer nesse aspecto. Para além disso, peço desculpa. Ainda 70% estaria receptivo a andar de bicicleta se houvesse de facto infraestruturas para se poder andar de bicicleta em Braga, como é o caso da ciclovia. E apenas 13% das pessoas que responderam ao inquérito diz que nunca, jamais utilizaria a bicicleta, não gostam de andar de bicicleta, e haverá sempre pessoas que preferem usar o seu carro ou usar uma moto a andar de bicicleta. E aqui também temos de perceber que a questão não é pomos toda a gente a andar de bicicleta. A questão é reduzir o espaço que hoje o automóvel tem. O automóvel hoje ocupa 80%, se for preciso, da via pública. E aquilo que nós propomos não é pintar por cima de um passeio uma ciclovia, é poder retirar espaço nas vias de trânsito, reduzindo assim a velocidade, e dar espaço a uma ciclovia e dar também, agora que estamos aqui no debate com o administrador do estudo, também dar espaço dedicado ao autocarro, poder ter vias dedicadas, que isso também permite ter tempos de frequência de paragem muito diminutos. E este problema do carro também se reflete um pouco nos números. Isto aqui são dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Em Braga, neste momento, existe um atropelamento a cada 3 dias. E este uso do carro é um problema também de segurança, porque não é só perigoso andar de bicicleta em Braga. Também, até certo ponto, é perigoso andar a pé, é perigoso atravessar a estrada. Há alguns pontos da cidade, há velocidades registradas de cerca de 150 km/h na rodovia. Obviamente que não será sempre, mas eu pus aqui este número para percebermos as tais autoestradas que o Teutónio falava.
que velocidades permitem dentro da cidade, permitem este tipo de velocidades. Claro que é muito difícil uma pessoa sentir-se segura, e este tipo de velocidades reflete-se depois aqui neste dado que tenho aqui em baixo, que são cerca de 7.000 acidentes entre 2004 e 2015, acidentes com vítimas. Isto resulta em 8.525 vítimas, em que temos a lamentar 65 mortos. Das vítimas, há 605 feridos graves e 7.853 feridos ligeiros. Mas mais são dados entre 2004 e 2015. E isto resulta num custo económico e social de 376 milhões de euros nestes últimos 11 anos. Isto 376 milhões parece um número assim muito abstrato, mas se o estudo Estado de Braga, que é um elefante branco na cidade, custou 180 milhões de euros. Para percebermos a noção, o custo económico que isto causa também isto são dados da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária. Portanto, aquilo que, concluindo aqui um pouco a minha apresentação, aquilo que nós defendemos é uma cidade para todos. Uma cidade que dê para o autocarro, para os peões, para a bicicleta, dê para o carro, mas também um espaço muito mais reduzido, e em situações em que ele seja efetivamente necessário. Como vimos pelos números que mostrei anteriormente, existe em Braga um grande potencial para o maior uso da bicicleta. Isto, primeiro, porque não temos praticamente uma rede ciclável, e depois porque o número de partidos é muito, muito baixo. A implementação de uma rede ciclável com uma diminuição das velocidades, com uma integração com o transporte público e uma promoção efetiva, pode aumentar este número, pode aumentar muito este número. Porque, de facto, a falta de segurança e a falta de infraestrutura são efetivamente, como disse anteriormente, são os maiores entraves para o uso da bicicleta. Não é nem o clima, nem a topografia da cidade. O que nós fazemos é sempre uma cidade para todos, algo que seja benéfico, efetivamente, para os cidadãos. Acho que, o Totano disse, o carro hoje em dia é algo que muitos dirigentes autárquicos em Portugal e fora de Portugal, portanto, o que nós não defendemos não é nada fora da caixa, é prejudicial hoje para as cidades, porque ocupa muito espaço em comparação com outros meios de transporte, porque tem um custo económico associado, tem um custo ecológico, tem um custo também de ruído e também tem um custo, permitem-me dizer isso, mas tem um custo para a felicidade das pessoas, porque ninguém gosta de passar 30 minutos no trânsito, ninguém gosta de não poder sair de casa, andar de bicicleta ou poder caminhar livremente sem ter o perigo de lhe acontecer algum acidente. Portanto, aquilo que nós temos é uma cidade mais humana. Isto não é uma divisão de qualquer maneira radical. É apenas algo que segue as melhores práticas que se fazem pela Europa fora e também em Portugal, que temos o caso de Lisboa. E nós não queremos abolir, uma vez mais, não queremos abolir o automóvel da cidade. O automóvel continuará a ter o seu espaço. Agora, em vez de ocupar, uma vez mais, a maior parte do espaço, ocupa um espaço muito mais reduzido. Eu, assim, aqui para fechar aqui um pouco a minha apresentação sobre a Braga Ciclável, sobre a proposta das bicicletas, porque ouvimos muitas vezes que isso das bicicletas, isso não se adapta a Braga, porque Braga é uma cidade diferente, como se fosse algo muito especial. Obviamente que Braga tem as suas características, tem as suas pequenas diferenças em relação às outras cidades. Agora, Braga em tempo, Braga já teve a tradição da bicicleta, já houve corridas de bicicletas com bastante destaque no São João. O espaço em si já foi partilhado por peões, por bicicletas, por carros. Agora,
isto foi um caminho que se escolheu, foi um caminho de dar espaço ao automóvel. Não foi um caminho único de Braga, não foi um caminho que fosse descabido, totalmente descabido na altura, outras cidades seguiram esse caminho, mas hoje nós aprendemos as consequências de ter um carro ocupar o espaço todo da cidade. E é nesse sentido que nós achamos que tem que ser uma estratégia um pouco de cima para baixo, ou seja, das autoridades locais para os municípios, de mudança deste paradigma de transporte para algo mais democrático, mais amigo das bicicletas, obviamente, porque é aquilo que nós queremos promover, mas também dos outros meios de transporte. A partir do momento em que há condições para se andar de bicicleta em Braga, as bicicletas vão aparecer. Da mesma maneira que quando se começou a construir estradas de 3 com 6 vias, os carros apareceram mais ainda. Portanto, é questão de convidarmos outros meios de transporte a entrar na cidade. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Filipe, tens então agora a palavra. Olá. Olá, viva. Olá, então. Olá, viva, então. Boa noite a todos. Eu começo por saudar a Iniciativa Liberal de Braga e agradecer o convite que nos fizeram para estar aqui a partilhar a nossa visão sobre a mobilidade e a gestão do espaço público. Eu sou o secretário da Delegação de Braga da ACAP, como o Bruno já referiu. Nós somos a instituição que a nível nacional representa os interesses e os direitos das pessoas com deficiência visual. Nós temos 13 delegações espalhadas pelo país e, portanto, colaboramos também com todos os agentes da sociedade civil, política, desde que os propósitos sejam relevantes para a defesa das nossas causas e, naturalmente, que a promoção da mobilidade sustentável e segura é uma das nossas principais áreas de atuação, como é óbvio. Quero saudar também os meus caros colegas de painel, o Rafael da Braga Ciclável, tem dado um excelente contributo para o debate da Braga Ciclável e nós, obviamente, apesar de não sermos utilizadores de bicicleta, penso que ganhamos muito em juntar sinergias, porque há aqui claramente muitos interesses e muitas visões comuns acerca de priorizar a utilização dos modos de transporte suaves nas cidades. Sou também o Teotónio Santos, que nos trouxe aqui uma apresentação dos transportes urbanos de Braga, que são indiscutivelmente para nós cegues o nosso maior aliado, não é? Da mobilidade também. E, portanto, como nós já falamos de transporte público, já falamos de transporte ciclável, eu vou falar-vos agora um pouquinho de mobilidade pedonal, porque creio que não pode ser, a mobilidade pedonal não pode continuar a ser o parente pobre desta equação, desde logo porque é a forma mais antiga de locomoção de pessoas, não é? Depois é também a forma mais natural e é aquela que mais nos religa, que mais nos humaniza, que mais nos socializa e é suposto também ser o modo de locomoção mais seguro, embora infelizmente nem sempre seja assim. E depois também não nos podemos esquecer, obviamente, da enormíssima importância terapêutica que tem o ato de andar a pé e, portanto, temos aqui um conjunto de vantagens mais que suficientes que justificam que as cidades promovam a mobilidade pedonal acessível. Eu devo dizer-vos que a pergunta que mais nos colocam, obviamente, neste tipo de tertúlias e de debates é inevitável, não é? Se Braga, para os cegos, é ou não uma cidade acessível. E eu devo dizer-vos que não é fácil responder de forma perentória a esta questão, porque obviamente nós estamos melhor em muitas áreas, isso não há como negar, como é evidente, nós já evoluímos mesmo muito nos últimos anos, mas isso tem o reverso da medalha, porque esta evolução traz-nos novas exigências, novos desafios e portanto essa exigência é cada vez maior e eu penso que o principal problema neste momento é que nós continuamos a pactuar com interesses conflituantes, que é uma tendência generalizada de muitas cidades, em que com muita mágoa os digo que de facto as pessoas com mobilidade reduzida têm que sacrificar quase sempre a sua locomoção. E eu posso dar-vos 3 exemplos muito concretos para vocês perceberem. Por exemplo, os dissuasores de estacionamento.
É verdade que no caso aqui de Braga os novos pilaretes que estão a ser colocados têm uma base uniforme, também têm contraste cromático, são muito melhores do que os anteriores porque permitem detectar melhor com a bengala do cego e da pessoa com baixa visão, mas mesmo assim nós achamos claramente que quaisquer pilaretes devem ser sempre uma exceção e nunca a regra. E a solução aqui devia passar por privilegiar muito mais a fiscalização. Portanto, só que aqui nós temos um problema que tem sido o entendimento generalizado também do país, que nós não devemos implementar um sistema de caça à multa. E aqui Braga não tem sido exceção. É uma opção seguramente do agrado de uma larguíssima maioria dos cidadãos, mas é, a meu ver, altamente injusta porque privilegia quem prevarica, neste caso, e apesar de, pronto, o município ter tido a amabilidade de nos consultar e para ajudarmos na escolha dos pilaretes, eles continuam de facto a ser um perigo. É um perigo menor, sim, mas é bom que percebam que, por exemplo, uma pessoa cega total tem mais dificuldade em caminhar numa linha reta porque não se consegue focar em nada e, portanto, às vezes os toques acontecem, os acidentes acontecem. E eu penso que nós não podemos, é altamente injusto nós estarmos aqui perante o dilema dos pilaretes ou os carros nos passeios, não é? Porque ambas as soluções são más e como já vos disse, há outras formas muito mais justas de combater o estacionamento ilegal. Há um outro exemplo conflituante também, que é a questão das trotinetes e a forma como se autorizou a sua utilização. Eu devo dizer-vos que a ideia com que nós ficamos inicialmente é que a pessoa só podia encerrar a sua viagem quando estacionasse a trotinete num local designado para o efeito. Nós nunca pensamos que elas iam ficar aí estacionadas aí nos passeios como cogumelos, enfim, colocadas de forma perfeitamente desordenada e aleatória. É verdade que é uma política que também tem sido seguido noutras cidades, mas que prejudica algo que as pessoas cegas também valorizam muito, que é aquilo que nós podemos designar da previsibilidade nos percursos. Não se esqueçam que o nosso principal sentido de orientação são os pontos de referência que nos ajudam de facto a construir o mapa mental dos percursos que vamos fazendo. E, portanto, esse tipo de obstáculos que são imprevisíveis acabam muitas vezes por prejudicar bastante a marcha e a orientação sobretudo. E como é evidente, nós sabemos que os passeios também não podem ser estáticos, não é? Nós também não podemos agora viver numa redoma de vidro, mas para além destes problemas temos aqui a questão da própria integridade física, como é óbvio. O bater numa trotinete pode magoar e há também o alarme da trotinete que chama muito a atenção e que naturalmente depois desperta ali um certo frição nas pessoas que estão à volta, o que nos coloca numa situação desconfortável, porque ninguém gosta de ser o centro das atenções, ainda por cima pelos piores motivos, e para além, obviamente, nós também podermos danificar a trotinete, não é? Como compreenderão, nós não somos selvagens, não temos prazer nenhum em andar aí a destruir aquilo que não é nosso. Eu percebo, obviamente, que seja muito confortável para a pessoa desfazer-se da trotinete quando chega ao seu destino, não é? Mas, mais uma vez, é preciso nós percebermos isto, quer dizer, é muito mais difícil para uma pessoa com mobilidade reduzida conviver com os trotinetes nos passeios do que uma pessoa sem mobilidade reduzida, que são todos os utilizadores de trotinetes, neste caso. É muito mais fácil para eles procurarem um local perto do seu destino onde possam deixar a trotinete em segurança e, portanto, creio que estamos aqui claramente perante mais um conflito de interesses em que as pessoas com mobilidade reduzida estão a ser, enfim, sacrificadas. Também temos dado nota da importância de avaliar as travessias aéreas pedonais. São outro conflito de interesses, ainda por cima algumas são completamente inacessíveis a pessoas com cadeiras de rodas, mas mesmo aquelas que são menos inacessíveis, todas elas, portanto, fazem com que o peão perca muito mais tempo para fazer uma travessia e tudo isto só para que os automóveis
possam circular com mais velocidade, não é? Portanto, e para além, obviamente, do sentimento de insegurança que os peões experimentam, e isso tem sido evidente em muitas travessias aéreas, que há relatos quase que diários de abordagens indesejadas e, portanto, são situações que naturalmente desincentivam a utilização dessas infraestruturas por parte dos peões em geral, nem estou a falar aqui só das pessoas cegas. E, portanto, voltando à questão inicial, não é? Se Braga é ou não uma cidade acessível, nós também temos de perceber que o conceito de acessibilidade é cada vez mais abrangente. Por exemplo, o museu que seja construído com as mais recentes regras de acessibilidade não é necessariamente um museu acessível. E isto porque a oferta disponibilizada também tem que respeitar as necessidades dos diferentes públicos. Por exemplo, uma pessoa cega não vai ao museu só para apreciar a acessibilidade física, a acessibilidade do espaço. A pessoa vai precisar de maquetes em relevo, vai precisar de audioguias, de tocar nos objetos, de vivenciar outras experiências sensoriais, o tato, o olfato, o palato, depende obviamente da oferta que o espaço disponibilize, e portanto só assim é que nós podemos dizer que o museu é acessível e inclusivo. De resto, é óbvio que no cômputo global Braga tem evoluído muito ao nível da acessibilidade, como disse, o município de facto tem procurado também contactar a ACAP no sentido de perceber que se as obras que estão a ser feitas vão de encontro às necessidades do nosso público-alvo. Temos a registrar que nas zonas 30 já intervencionadas têm sido colocados pisos táteis nas passadeiras. Isto é uma reivindicação antiga e é de facto uma necessidade fundamental para que as pessoas cegas possam identificar os respectivos locais de atravessamento com os pés. Nós temos procurado também sensibilizar o município para a necessidade de colocar esses pisos noutras passadeiras fora destas zonas 30, portanto passadeiras que não estão a ser intervencionadas neste momento, mas que carecem deste tipo de infraestrutura. Aliás, nós fizemos um levantamento junto dos nossos sócios das passadeiras que eles mais utilizam. Temos também falado na importância de reforçar a colocação de semáforos sonoros. Neste momento eles são claramente insuficientes. Há muitas passadeiras com pouca iluminação, obviamente que isso não nos afeta diretamente, mas é uma situação que se agrava também pelo facto de em muitas passadeiras haver inclusive arbustos que acabam por retirar mais a visibilidade aos condutores, portanto retirar a visibilidade que naturalmente acaba por nos transmitir algum sentimento de insegurança, ou bastante até. Também temos insistido na ideia de aumentar a fiscalização na colocação por parte dos privados de publicidade nos passeios. Há material publicitário que muitas vezes até chega a ser cortante, é preciso mais fiscalização. Há um outro exemplo que eu penso que é complicado, mas que também revela um pouco a falta de critério na reorganização do espaço público, que é a colocação das esplanadas. E aqui, obviamente, eu tenho que deixar muito claro que nós não somos contra as esplanadas, pelo contrário, adoramos esplanadas e ainda neste verão todos percebemos a importância fulcral que elas tiveram na vida da cidade, mas aqui a questão tem mais que ver com a forma desordenada como elas são colocadas. E aqui eu talvez diria que para nós mais importante do que a integridade física propriamente dita é o desconforto, por exemplo, de bater contra uma mesa ou contra uma cadeira. Como é óbvio, ninguém gosta de estar a tomar o seu café e levar com uma pessoa com uma bengala na mesa. É muito desconfortável para o cliente, mas mais ainda para a própria pessoa cega, que fica numa posição emocionalmente mais frágil e então se virar alguma coisa ao chão, aí é que de facto o desconforto é gigantesco. E, portanto, aqui o problema podia-se resolver ou com a colocação da esplanada num estrado elevado em madeira, e aqui em Braga temos alguns bons exemplos desta boa prática, ou então limitar, quando não for possível, limitar a esplanada com uma barreira física que seja detectável pela pessoa cega e que, obviamente, não comprometa a sua segurança. Para além destas medidas, eu penso que também o caminho passa muito pela tecnologia, como é evidente. Aliás, devo dizer-vos que se a tecnologia tem revolucionado a vida de toda a gente, como é conhecido, mas garantidamente em relação às pessoas com deficiência,
a tecnologia tem revolucionado ainda mais, quer dizer, a evolução que temos tido, da qualidade de vida, do acesso à informação, da mobilidade, tem sido incomensurável. E eu posso dar-vos um exemplo muito paradigmático, que é muito simples, mas que de facto tem que ver com a mobilidade, que são os TVDE. Os TVDE de facto representam uma pequena grande revolução na nossa mobilidade. Eu não quero entrar aqui na questão laboral, nem pela questão concorrencial, não é esse o meu foco, mas na perspectiva puramente tecnológica, porque de facto hoje a nossa vida está muito mais facilitada, porque o motorista sabe exatamente onde é que nós estamos, nós podemos contactar com ele a qualquer momento, não precisamos de conhecer o percurso, tudo situações que criavam muitos constrangimentos no passado, em que nós tínhamos muita dificuldade às vezes em comunicar ao motorista onde é que estávamos, em lhes dar os pontos de referência. No próprio percurso em si também muitas vezes não dominávamos na perfeição o trajeto, e às vezes havia situações que roçavam até alguma deprimência, portanto, porque de facto havia ali uma falta de conhecimento e uma falta de comunicação entre o cliente e o motorista, que hoje está perfeitamente nivelado, e isto para além, obviamente, do facto de não termos que andar com dinheiro físico, porque é uma questão também importantíssima para a nossa segurança, e tudo isto, de facto, aqui o que fez a diferença foi tão somente a tecnologia, que será o futuro. Mas voltando à mobilidade pedonal, eu subscrevo a ideia basilar dos interlocutores que me antecederam, obviamente. É preciso uma postura firme, muito corajosa, muito pedagógica, explicar bem às pessoas o que se pretende fazer e sobretudo o que se vai ganhar a curto e médio prazo, porque a nossa cidade continua mentalmente formatada para o automóvel, e naturalmente que o problema aqui não são os automobilistas, mas a excessiva utilização do carro no centro da cidade, porque como já vimos, o drama aqui é que o espaço é muito limitado e temos que fazer opções. E sobre isto eu também não posso deixar de falar da questão das ciclovias, que são, como já disse, fundamentais para reduzir o peso do automóvel nas cidades, mas elas não devem estar nos passeios. Aliás, é uma opinião nesse aspecto concordante com a Braga Ciclável também. De facto, elas não devem estar nos passeios, porque, quer dizer, se os pilaretes são um problema, nem falemos então das bicicletas a circular ao nosso lado, ainda por cima com faixas pintadas no chão, não é? Que para nós são perfeitamente inócuas. Quer dizer, aqui, obviamente, é verdade que se o piso, em teoria, se as ciclovias nos passeios estivessem construídas em cima de um piso mais áspero, que nos permitisse ouvir o aproximar de uma bicicleta através do som dos pneus, evidentemente que isso seria aqui alguma situação que nos daria mais segurança. Eu também sei que um ciclista tem muita facilidade em ver a pessoa cega com a bengala ou com o cão, e também sei que a bicicleta permite parar rapidamente, mas eu penso que é importante nós privilegiarmos as vias segregadas, exatamente para combater este sentimento de insegurança que todos nós experimentamos quando andamos no meio ali nas ciclovias, não é? Nas que se designam ciclovias pedonais, quando nós andamos no meio de bicicletas, de skates, etc. E portanto, só mesmo para terminar, eu queria deixar-vos uma ideia que no fundo resume aquilo que eu estive aqui a dizer. Nós durante muitos anos, os responsáveis políticos, enfim, a sociedade civil em geral, encarou a acessibilidade como sendo para nichos. Era uma coisa que dizia respeito às pessoas com mobilidade reduzida, aos deficientes, aos cegos, aos tetraplégicos, enfim, não, eram investimentos muitas vezes que eram analisados nessa ótica, portanto o impacto dos investimentos pensava-se que iria incidir só nessas pessoas. Hoje, felizmente, essa ideia está um pouco a esvanecer-se, mas temos que trabalhar ainda muito mais para que ela fique de facto erradicada da nossa mentalidade coletiva, porque se nós pensarmos bem, a dado momento das nossas vidas todos nós vamos ter mobilidade reduzida, e eu nem vou entrar aqui na questão dramática de ficarmos magoados, de nos lesionarmos, de termos lesões. Isso obviamente que, pronto, embora aconteça com muita frequência, não é isso que nós desejamos, mas há uma coisa que nós desejamos chegar a velhos, e portanto nós vamos todos ser velhos,
E como todos sabemos, nós quando temos uma idade avançada, temos sempre mobilidade reduzida, é inevitável. E eu custa muito a crer, sinceramente, mesmo nesta altura, custa muito a crer como é que nós não pensamos a sério na relação entre a acessibilidade e o envelhecimento ativo. Eu acredito profundamente que uma cidade acessível acaba por retardar o recolhimento das pessoas em casa, a retardar a decadência na velhice, porque se as pessoas tiverem facilidade em sair cá fora, em poderem continuar a socializar, a estar com os seus amigos, sem terem medo de cair nos passeios e de se magoarem, e sabemos que uma lesão dessas com uma idade avançada muitas vezes é fatal, que seguramente que as pessoas vão envelhecer de uma forma muito mais feliz e muito mais ativa. E, portanto, os desafios são imensos, não é? E nós cá estamos também para fazer parte da história. Filipe, agradeço as tuas palavras e os teus alertas pertinentes. Passa então a palavra ao tio Tónio, que então, vamos passar agora à segunda ronda, e o tio Tónio nos vai falar um pouco mais da TUB e o que é que a TUB ainda tem pela frente nos próximos anos. Tio Tónio. Se consigo partilhar aqui mais um bocadinho. Okay. Pronto, voltando um bocadinho atrás, não sei se estão a assistir. Sim, sim. Pronto, como eu disse, temos agora também outros negócios para ajudar a robustecer a empresa, porque a verdade é que nós nestes últimos 6 anos conseguimos matar os prejuízos, a empresa passou a ter 6 anos de resultados líquidos positivos, mas a verdade é que este negócio é um negócio muito difícil e não libertamos verbas para, por exemplo, renovar a frota. E nesse sentido, a ideia que esteve na origem desta exploração do negócio de estacionamento por parte do TUB, pelo Presidente da Câmara, Ricardo Rio, foi muito interessante, porque não inventamos nada, mas simplesmente trouxemos boas práticas de outros países. Ou seja, é uma rede de transportes, as pessoas utilizam quem quer utilizar, quem não quer utilizar vem no seu transporte individual, mas quando chega à cidade tem que pagar o estacionamento. Ora, esse dinheiro do estacionamento vai reverter para ajudar a refinanciar o sistema de transportes e, nesse sentido, o que nós prometemos às pessoas era que iríamos utilizar a verba relativa à receita do estacionamento para financiar a renovação da frota. No futuro também teremos cada vez mais tecnologias, vamos ter uma monitorização do serviço sempre em tempo real, vamos melhorar a nossa app. Neste momento a nossa app já permite traçar os percursos, ver horários, ligar 2 pontos, ver as rotas, ver o aqui perto. Por exemplo, um turista que chega à cidade e descarrega a app, se marcar aqui perto, ele dá-lhe logo quais são as paragens que ficam nas imediações do local onde ele se encontra, quais são as linhas que lá passam. Neste momento a aplicação ainda não permite pagar títulos de transporte. Os títulos têm que ser através do PayShop ou através das referências multibanco, mas iremos avançar. Estamos a trabalhar fortemente na desmaterialização dos títulos de transporte. Um dia breve o bilhete estará no seu telemóvel. Estamos a trabalhar inclusivamente com o quadrilátero para que existisse mais massa crítica, para que, no fundo, possamos avançar de uma forma mais global, junto com as outras cidades vizinhas. E partilhando agora um pouquinho mais só do que é o negócio nosso do estacionamento. Neste momento nós exploramos 44 ruas, cerca de 2.000 lugares, fizemos uma redução de preço para 80 cêntimos por hora, temos avanças para comerciantes, avanças para moradores, avanças para veículos elétricos. Criamos uma marca, Estacionamentos Urbanos de Braga, que no fundo permitem a rotação do estacionamento, porque estamos a fiscalizar com muita proatividade e ajudou a descongestionar o trânsito também, porque faziam-se muitos quilómetros no transporte individual à procura de um lugar de estacionamento. Essa receita será, como disse, utilizada na renovação da frota de autocarros, para poder continuar a prestar um melhor serviço. E na altura fizemos um estudo para lançar este negócio, temos uma equipa operacional, temos uma loja de apoio a esta atividade
e que introduzimos já neste próprio negócio algumas tecnologias. Temos a gestão de parcómetros através da Resopark, que nos permite ver a cada momento como é que está a caixa de moedas em cada parcómetro, se é preciso fazer um levantamento ou se ainda aguenta mais algum tempo. Temos a simplificação de pagamentos do estacionamento através do iPark e da Via Verde, o que significa que simplificamos a vida dos municípios, que não precisam ter moedas para proceder ao pagamento. E imprimimos também nesta gestão do estacionamento a digitalização e a simplificação do processo de gestão de avanças, ou seja, nós neste momento conseguimos despachar uma avança em 2 dias. Portanto, a pessoa faz o pedido, pronto, havendo vaga, porque neste momento as avanças estão esgotadas porque limitavam-se a 50% dos lugares disponíveis. Portanto, as pessoas neste momento ficam em lista de espera, à espera de desistências, mas que quando fazem o pedido, o processo é despachado em cerca de 2 dias. Portanto, estamos a responder muito positivamente a esta matéria. Depois, abrindo aqui um parênteses, desde que a pandemia chegou ao nosso país, tivemos um período muito crítico. Mês de março, abril e maio foram terríveis, estivemos sem receita, porque fizemos as pessoas entrarem pela porta traseira sem validação de título de transporte para proteger os próprios colaboradores e proteger os nossos clientes. Depois, em junho, reabrimos, criámos inclusivamente um passe de layoff com 50% de desconto para apoiar as pessoas que estavam com dificuldades. Tivemos cerca de 50% dos passageiros comparativamente ao período homólogo. Em julho, esse número subiu para cerca de 60%, continuamos a desinfetar e a higienizar os nossos veículos, temos aqui uma foto da equipa que faz esse trabalho. Em agosto conseguimos recuperar um pouco mais dos passageiros, já estávamos em 70%, o que é nos meses de setembro e outubro, com o aumento novamente dos casos de aumentarem e algumas restrições, o número de passageiros voltou a cair e está apenas em 65% dos passageiros. Pronto, assim de uma forma global, esta é a visão dos transportes urbanos de Braga desde o momento em que estamos a administrar, desde 2013, portanto destes 7 anos que já decorreram, um pouco também do futuro, respondendo aqui a algumas questões que foram entretanto suscitadas. Sim, efetivamente nós temos trabalhado bastante de uma forma partilhada com todos os stakeholders, juntamos muitas vezes os outros operadores, que não era muito normal, porque as empresas viam-se como concorrentes e não. Nós trabalhamos com a Arriva, trabalhamos com a Transdev, trabalhamos com a EVA, trabalhamos com a Val do Ave, com empresas que operam aqui na nossa região, porque assim, o nosso objetivo é retirar transporte individual das cidades. Ou seja, estas empresas que fazem os serviços interurbanos e que chegam a Braga, não são nossos concorrentes, eles nós entendemos como complementares, porque quem chega de Ponte Lima, ou chega de Vila Verde, ou chega a Mares, à central de caminhonagem, depois em Braga ou anda a pé ou anda de autocarro. Portanto, nós não vemos estas empresas como concorrentes, temos vindo a trabalhar com eles, entendemos como complementares, temos vindo também a trabalhar com a Associação Comercial de Braga, com os comerciantes, com a Câmara Municipal, com a Invest Braga, porque a Invest Braga acompanha muitos investidores que chegam a Braga, com a própria Braga Ciclável, e um bom exemplo disso é, ainda há pouco, quando há cerca de um ano começámos esta nova área de negócio, os estacionamentos urbanos de Braga, antes ainda de começarmos, quando estávamos a fazer o estudo, fizemos um périplo por todos os vários stakeholders da cidade, as juntas de freguesia, a associação comercial, os vereadores todos, inclusivamente os vereadores da oposição. No fundo, ouvimos todos os parceiros, porque o nosso objetivo o nosso foco é mesmo melhorar o serviço e ter cada vez mais clientes e poder prestar melhor um serviço aos cidadãos. Muito bem. Vamos passar então ao Rafael. Rafael, não sei se tens algo a acrescentar à tua apresentação. Não. Queres colocar alguma questão para lançar o debate? Eu só queria realçar um aspecto importante que o Filipe disse aqui, acerca obviamente, das ciclovias e o impacto que isso tem depois nos peões, principalmente nas pessoas que andam a pé, porque existe sempre um pouco a tensão dos ciclistas com as pessoas que andam
que andam a pé, nos passeios. Existe sempre alguma coisa. Obviamente que existe sempre um outro ciclista que anda um bocado mais depressa na zona pedonal. No entanto, a parte das ciclovias não faz grande sentido nós estarmos a dividir um passeio que tem, não sei, mas que tenha 2 metros de largura, quando há 10 metros que o carro está a ocupar. Portanto, o problema não é nós temos de estarmos a encolher 20% para a ciclovia, por uma ciclovia bidirecional, tirar mais o espaço ao peão. Aquilo que as boas práticas dizem é a ciclovia deve ser feita para tirar lugar, espaço ao carro. Porque nós queremos convidar outros meios de transporte, queremos convidar modos ativos, quer seja andar a pé, quer seja andar de bicicleta. Portanto, o que faz sentido é tirar lugar a quem está a ocupar quase o lugar todo. Isso é o que faz sentido. E eu concordo perfeitamente com as preocupações do Filipe. Ter uma ciclovia em cima de um passeio é criar uma tensão onde ela não deve existir. Porque o perigo para os peões, o perigo para os ciclistas não é onde estão os dois a conviver. O perigo está quando quando o peão tenta atravessar a estrada ou quando o ciclista vai em coexistência com o carro. Porque, no fundo, o carro é quem está numa gaiola de ferro e é quem está mais protegido. Portanto, o ónus aqui, quer de perder espaço, quer de responsabilidade, tem que ser sempre do carro. E quando se desenham novas ciclovias, a premissa tem que ser sempre retirar espaço ao carro, manter o espaço dos peões e, se possível, torná-lo mais confortável e mais acessível, como o Filipe disse. Filipe, não sei se queres transmitir mais alguma preocupação, responder a algo dos teus colegas de painel. Nós, a nível das preocupações, isso teríamos seguramente até amanhã de manhã. Não dá. Mas só para perceberes, aqui uma questão, e de facto esta questão dos lobbies, às vezes são lobbies que a opinião pública obviamente não se percebe, mas são lobbies muito poderosos. Eu dou só um exemplo para perceberem a questão dos veículos elétricos. Nós nos veículos elétricos tivemos muita dificuldade, as associações cegos europeias tiveram muita dificuldade em aprovar no Parlamento Europeu uma lei tão simples como esta, quer dizer, obrigar os fabricantes a colocar um ruído artificial, portanto, nas viaturas. Agora vai passar a ser obrigatório, porque de facto havia o lobby do silêncio das cidades, havia, enfim, nós em tom assim, de brincadeira muitas vezes, quando discutíamos, era o chamado lobby dos passarinhos, e de facto, quer dizer, uma coisa tão simples e que, como é óbvio, qualquer pessoa entende o perigo que é um automóvel silencioso circular na via pública, não é? Quer dizer, isso é uma questão que, creio eu, nem dispensa aprofundar justificações, e isto é um exemplo paradigmático de que os lobbies não são assim tão consensuais como nós fazemos crer. Neste momento a principal preocupação que nós temos é de facto ajudar também as autoridades, aqui em Braga, o município e noutras cidades em que trabalhamos, que sejam incluídos no modus operandi dos municípios estas boas práticas de acessibilidade na construção das passadeiras, por exemplo. Há muitos erros na construção de passadeiras, muitas delas não são passadeiras em linha reta, portanto são passadeiras muito confusas que levam as pessoas para o centro, para o meio da via. E pronto, e são essas as preocupações que temos tido e o trabalho que fazemos de gabinete, digamos assim, para que eles possam ter estas boas práticas e incorporá-las nos seus processos internos, obviamente. Muito bem. Vamos então passar para o debate e poder começar esta fase da nossa conversa, colocando aqui 2 questões ao tio Tónio. Tio Tónio, vou pegar num ponto que o Rafael referiu, que é os corredores bus. Se realmente achas que seria uma mais-valia termos desses corredores, aumentava a frequência, tornava certamente os autocarros mais pontuais. Se és favorável a essa medida ou não e porquê?
Sim, claramente. Os corredores, no fundo, os corredores buzz permitem aumentar a velocidade comercial, claramente. A velocidade comercial numa cidade anda em torno dos 14, 15 km por hora. A velocidade comercial num corredor buzz pode passar aos 27 km por hora. Ou seja, claramente com menos meios é possível aumentar a frequência. Ou seja, por outro lado, temos que atender às circunstâncias em que vivemos, não é? Nós somos uma cidade bimilenar, com uma parte histórica muito antiga, onde há ruas muito estreitas. Agora temos claramente alguns locais onde é possível, e aliás estão a ser feitos estudos nesse sentido. Eu próprio faço parte de uma equipa de trabalho que engloba o município de Braga, o município de Guimarães e a própria Universidade do Minho, que está a estudar, a fazer alguns estudos no sentido de ir ao encontro do Fundo de Recuperação e Resiliência, que prevê 200 milhões de euros para fazer exatamente isso, linhas de alta capacidade. Há aqui algumas vias claramente que é possível fazer isso. Agora, claro, são investimentos avultados que precisam de ser apoiados e neste momento eu penso que há condições para se avançar nesses estudos. Aliás, o próprio Presidente da Câmara tem-nos incentivado para avançarmos nesse sentido, e daí que ele próprio me tenha indicado para essa equipa de trabalho que tem vindo a reunir, porque melhora claramente o serviço, não é? Uma coisa é nós utilizarmos vias banalizadas com o resto do trânsito, outra questão é podermos viajar rapidamente numa via dedicada, e há aqui alguns sítios onde é possível avançar nesse sentido. Aliás, já temos alguns esboços que permitem avançar para os estudos mais técnicos. Muito bem. Estava aqui a ler uma notícia, Teutónio, de 2017, que referia: TUB admite instalar sistema de bicicletas partilhadas. Sim, exato. É assim, nós não nos queremos substituir a ninguém. Agora, como uma empresa pública, estamos, assim, se houver, isto é tal e qual como um pouco como aconteceu com as trotinetes, quer dizer, se houver privados que queiram assumir esse negócio, muito bem. Se não houver quem queira, nós podemos eventualmente ajudar a cidade e ter um sistema de bicicletas partilhadas. Não está no nosso horizonte próximo, porque neste momento nós temos alguns focos, não nos podemos focar em tudo, porque quem tem muitos objetivos acho que não tem nenhum, não é? E temos que nos focar em alguns. Neste momento temos o foco de renovar a frota, está em curso esse processo. Está em curso também o projeto para nós termos o nosso novo parque de material e oficinas com uma sede social. Temos aí o projeto das tecnologias, queremos ter o serviço, uma monitorização em tempo real, queremos permitir informar os clientes em tempo real, e queremos passar também para a bilhética desmaterializada, e pronto, só estes projetos já são projetos de grande dimensão e que envolvem os próximos anos. Agora, a questão das bicicletas, se houver empresas que estejam disponíveis para avançar, muito bem. Se não houver, os TUB também darão o seu contributo, e não é por aí que ficaremos mal na cidade de Braga. Muito bem. Agora vou colocar aqui uma questão ao Rafael. Rafael, como é que vias a cidade ideal, Braga ideal em termos cicláveis? A cidade ideal passa um pouco por aquilo que eu estive a falar na apresentação, ou seja, aquilo que é a proposta da Braga Ciclável. Aquilo que nós pretendemos é uma rede ciclável, uma rede que possa servir vários pontos da cidade, onde a cidade é mais densa, onde a cidade é mais povoada e é mais plana. A ciclovia não tem que abranger, a rede não tem que abranger todos os pontos, todas as ruas da cidade, um pouco à semelhança dos corredores dedicados para os tubos. Há ruas em Braga onde a coexistência é perfeitamente possível. Agora, há outras em que, efetivamente, uma segregação entre carro, transporte público, peão e bicicleta é necessária e até desejável. Há recomendações, há métricas que se pode tirar para perceber em que situações é que se deve implementar. Mas o ponto principal é que a cidade ideal terá sempre de passar pela bicicleta como modo ativo e modo
ecológico e económico de transporte, portanto, terá sempre passar por uma rede bastante extensa e que possa chegar a vários pontos da cidade. E para além disso, a parte das pequenas infraestruturas de suporte que falei, quer o estacionamento de curta duração, de média, de longa duração, nós temos, o município tem, nesse aspecto, tem implementado uma maior oferta de estacionamento, portanto isso vai no bom sentido. No entanto, nós gostaríamos que, por exemplo, em estabelecimentos comerciais, as condições de estacionamento das bicicletas fossem, por exemplo, cobertos, que fossem vigiados, e também no sentido da central de caminhonagem ter um estacionamento também fechado e vigiado, porque numa possível cidade ideal isso permite depois a intermodalidade, poder trocar entre combinar vários tipos de transporte e ter também, quer nos autocarros, quer nos comboios, possibilidade de poder levar a bicicleta. E o sistema de aluguer de bicicletas poderá ser uma perspectiva interessante. Agora, é um sistema que só vai funcionar quando existir condições para ele funcionar, quando existir efetivamente essa rede. Porque pessoas que querem andar de bicicleta em Braga, elas existem. Digamos assim, há mercado, para usar aqui um bocado o jargão económico. Há mercado para as pessoas andarem de bicicleta. Agora a questão é preciso que haja condições também, que haja tal rede, que haja estacionamentos e que haja infraestruturas de apoio para as pessoas poderem arranjar a sua bicicleta, para poderem comprar. Isso, a oferta comercial até existe bastante no concelho, mas para arranjar a bicicleta e também o tal aspecto da intermodalidade para poder combinar vários tipos de transporte, ter uma mobilidade que seja efetivamente sustentável. Muito bem, convém salientar aquela vossa iniciativa que acho muito louvável de recolha de bicicletas e reparação para posterior disponibilização. Acho uma iniciativa excelente. Obrigado. Sim, lá está, é sempre na tentativa de promover a utilização da bicicleta. Muita gente que tem até antigas pasteleiras em casa que podem ser reutilizadas para depois poderem ser usadas por outras pessoas, para poder dar uma maior facilidade para serem usadas. Muito bem. Filipe, se tivesse poder decisório, qual era a primeira medida que implementava em Braga? A primeira medida era mesmo a questão dos pisos podotáteis nas passadeiras, que são realmente a principal dificuldade que as pessoas cegas têm na identificação do piso, e evidentemente que isso muitas vezes acaba por se perder muito tempo e criar ali uma série de situações desconfortáveis, porque as pessoas que estão à volta acabam muitas vezes por ajudar e por querer, mas muitas vezes essa ajuda era perfeitamente desnecessária e, portanto, diria que a nossa utilização da via pública era mais natural com esses pisos nas passadeiras, e a colocação e a disponibilização também de serviços de informação acessível. E quando eu digo informação acessível é, por exemplo, coisas tão simples como, por exemplo, uma fatura da água, por exemplo, ter a identificação em braille no envelope, não é? E isso era uma questão super fácil de fazer, porque era só criar o modelo e depois utilizar todos os envelopes com essa impressão, para a pessoa saber pelo menos que se tratava da fatura. Mas há muitas coisas, quer dizer, há muitas coisas que nós poderíamos fazer. Eu acho que a questão e a ideia que nós podemos transmitir com mais segurança é que quando a cidade não tem obstáculos, quando a cidade não é perigosa para pessoas e para crianças, por exemplo, e hoje em dia as crianças cada vez andam menos a pé e cada vez andam menos cá fora, não é por uma questão de Braga ser inseguro, é precisamente porque as pessoas têm medo dos acidentes que acontecem na via pública e, portanto, eu acho que nós aqui não precisamos de medidas especiais, nós precisamos é que a cidade seja amiga das pessoas e da mobilidade pedonal e, portanto, e que não estejamos tão sujeitos a estar com o coração nas mãos cada vez que saímos de casa, não é? Muito bem.
Tem aqui uma questão colocada aqui no chat para os três. Segurança, comodidade, sustentabilidade são objetivos partilhados por todos. Será possível criar sinergias entre os vários players responsáveis pela mobilidade na cidade e construir uma estratégia conjunta? Ou seja, será possível esta sinergia entre todos e avançarmos num projeto comum? Esta é uma questão que nos foi colocada. Ou isso já acontece? Não se está a ouvir, Teotónio? Sim, eu penso que assim, já vai acontecendo cada vez mais, cada vez há mais ligação entre as várias entidades, entre as várias instituições, cada vez há mais diálogo, a cidade está mais aberta e os interlocutores, os novos interlocutores são cada vez pessoas mais abertas à realidade, ao mundo e conhecedores. E, portanto, eu penso que isso é possível, só depende da vontade cada vez mais das pessoas, porque nós, por exemplo, nos Transportes Urbanos de Braga já reunimos com inúmeras entidades, somos parceiros, trabalhamos mesmo em parceria, e quando eu costumo dizer isto, não é uma palavra vã, parceria, é mesmo trabalhar nesse sentido, mesmo com os nossos fornecedores, tentamos trabalhar em parceria com os vários stakeholders da cidade, e, portanto, eu penso que isso é cada vez mais possível e necessário. Muito bem. Rafael, alguma coisa a acrescentar? Eu só queria dizer que, um pouco também, como eu estou, a preocupação da Braga Ciclável, ela também fazer propostas que possam ser propostas um pouco mais abrangentes, ou seja, não ser um foco, ou seja, nós queremos enquadrar a bicicleta sempre naquilo que seja uma estratégia abrangente de mobilidade, que possa ser, lá está, mais sustentável, mais amiga da cidade, mais amiga das pessoas. E é nesse sentido que nós tentamos encontrar objetivos comuns, tentamos encontrar também ter um pouco outras perspectivas. É nesse sentido que nós também reunimos com associações, com partidos políticos, com decisores locais, no sentido também de apresentarmos as nossas propostas e podermos fazer a nossa voz ser ouvida, mas também recolher opiniões, trocar ideias, porque isso também, um debate acaba por, como estes aqui, e é nesse sentido, acaba por criar boas propostas interessantes para a mobilidade da cidade. Portanto, acho que é perfeitamente possível enquadrar todas estas necessidades numa proposta conjunta, numa proposta abrangente de mobilidade. E volto a repetir a ideia anteriormente, que disse na apresentação. A estratégia também de mobilidade também passa pelo carro, de certa maneira. Agora, não pode ser esta quantidade absurda de carros que temos nas cidades portuguesas. Ninguém vai proibir ninguém andar de carro, isso não faz sentido, mas até pela proposta que o estudo deu, da estratégia de park and ride, das pessoas poderem deixar o seu carro num parque de estacionamento, pegar numa bicicleta, pegar no autocarro, poderem descongestionar um pouco o trânsito dessa cidade. Portanto, isso é um exemplo só de como se pode combinar os vários meios de transporte para criar mobilidade que seja mais amiga da cidade. Portanto, é sempre uma perspectiva de criar soluções que sejam abrangentes, que enquadrem todos os meios de transporte. Aquilo que não podemos ter é o que temos hoje, que é uma ditadura do carro na via pública. Muito bem. Filipe, o que é que lhe parece? Eu acho que as sinergias estão a ser criadas, penso eu, e nós fizemos parte, inclusivamente, havia um Conselho de Mobilidade, que era um órgão informal promovido pelo município, nesta altura está um pouco desativado, presumo que seja também pela situação pandémica em que vivemos, mas existia, e a Braga Ciclável, a ACAP, estavam várias instituições presentes. Nós, a ACAP, temos uma visão, como é óbvio, bastante mais abrangente, não é só mobilidade. A Universidade do Minho, por exemplo, nós recebemos muitos estudantes, felizmente cada vez há mais estudantes
quererem fazer trabalhos académicos, teses de mestrado e doutoramento sobre questões relacionadas com a deficiência visual e obviamente que aqui a componente da mobilidade, da tecnologia, é evidentemente a parte mais procurada e nós temos respondido a todos os desafios também, ajudando a orientar os investigadores e os trabalhos, no sentido de facto de que eles sejam úteis, que não seja só um mero trabalho teórico, mas que também tenham também depois algum reflexo prático. E eu penso que as pedras estão a ser bem colocadas. Agora, é como digo, eu penso que de facto aqui todos nós estamos de acordo na importância de orientar o paradigma para as pessoas e eu creio que esse é que é o principal foco, que não nos deve desviar. E isso não é uma vitória é uma vitória que a meu ver está longe ainda de ser conseguida, porque como percebemos, quer dizer, há ainda muitos interesses e há ainda de facto muita ideia da parte da generalidade das pessoas que o automóvel é que é o prioritário, que o automóvel é que é aqui, digamos que o principal instrumento de mobilidade e que tudo tem que girar em função disso. E vai ser difícil, mas é um desafio importantíssimo, mas acho que esse é que é o principal foco. O resto virá por acréscimo. Muito bem. Só queria, desculpa, de acrescentar uma... desculpa interromper-te, só dar a acrescentar aquilo que o Filipe disse. Eu acho que é verdade, é um hábito dos portugueses e não só, das pessoas usarem muito o carro. Não quero agarrar muito isso para outras cidades, mas, por exemplo, Paris tem uma porcentagem baixíssima de pessoas que usam o carro. E isso é possível em Paris, porque a primeira cidade é densa, é bastante densa para a capital internacional que é, a capital de França. Mas há outro ponto importante, que é o transporte público. O transporte público em Paris é extenso, chega a todo lado, é conveniente, é cómodo. A partir do momento que há alternativa e que a alternativa é boa, é confortável de se usar, as pessoas seguramente deixarão de usar o carro. E por isso é importante, obviamente, ter essas soluções abrangentes, de trabalhar nessas sinergias para que possamos acomodar necessidades de peões, de ciclistas, de utilizadores de transporte público, porque esses modos ativos e o uso do transporte público acaba por dar uma política abrangente e acaba por tirar as pessoas do carro. É um caminho que se vai fazendo, isso concordo com o Filipe, é uma vitória que ainda está longe e é uma vitória que não se consegue hoje e acabou. É um constante avaliar políticas, fazer, avaliar, ajustar, mas acho que os hábitos vão-se mudando. Os portugueses, os bracarenses não são diferentes dos espanhóis que em muitas cidades mudaram, os hábitos de mobilidade, não são diferentes dos italianos, não são diferentes dos parisienses. A questão é que é preciso que existam alternativas dentro da cidade. Muito bem. Para terminar, já estamos aqui há quase 2 horas, passou no instante, e uma vez que temos ouvido falar muito no BRT, na ligação Braga-Guimarães, aqui há uns anos já ouvia falar que o Stubo já estudava a primeira experiência BRT. Tio Tony, como é que estamos neste ponto? Estamos a fazer estudos, como eu disse há pouco, integramos uma equipa de trabalho que constituída pelo município de Braga, município de Guimarães, a Universidade do Minho, eu próprio, e estamos a fazer estudos. O BRT é uma das possibilidades que está em cima da mesa. Existem várias possibilidades, existe um metro de superfície, um metro mais ligeiro, existe o BRT. O BRT tem custos muito mais reduzidos do que, por exemplo, um metro ligeiro, que o metro pode custar até 20 milhões de euros o quilómetro, e portanto daí se entende facilmente que os 200 milhões de euros do Fundo de Recuperação e Resiliência para poucos quilómetros poderiam dar, não é? E o objetivo que está no fundo é criar soluções de mobilidade na cidade de Braga, criar soluções de mobilidade na cidade de Guimarães, e criar uma solução de ligação entre as duas cidades, ou seja, não estamos simplesmente a focar-nos só na ligação entre as duas cidades.
O BRT é claramente uma possibilidade, já existe a funcionar em muitos países. No fundo, é um autocarro que funciona sobre pneus, numa via segregada, em que as paragens são mais do que paragens, são pequenas estações, e que esta forma de transporte, quer seja através de BRT, quer seja através de metro, no fundo são formas de transporte que induzem também o investimento depois ao longo do seu percurso. Ou seja, é preciso que as pessoas se consciencializem que este tipo de transportes induz o investimento, faz crescer o negócio e o investimento em torno do seu percurso. Portanto, pode ser uma excelente oportunidade para a nossa região, nomeadamente a questão das 4 cidades do quadrilátero, que podem assumir-se como a terceira área metropolitana do país, porque em conjunto tem cerca de 600 mil pessoas. Muito bem. Pronto, e atento a adiantada hora, penso que, não sei se tem algum dos nossos convidados que tem mais alguma questão. Penso que terá tudo. Muito bem. Quero agradecer a vossa colaboração, a vossa presença. Penso que saímos todos aqui um pouco mais ricos. Eu, do meu ponto de vista, saio com uma visão totalmente diferente da mobilidade na cidade. Quero agradecer a vossa presença. Obrigado a todos que nos estão a assistir. Bom fim de semana a todos e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, obrigado e bom fim de semana. Eu que agradeço o convite.